Graça e paz da parte de Deus seja com todos os amados irmãos nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Na página 59 da sua apostila, na letra C, a arca, a principal peça do tabernáculo de Moisés. O ponto, alguns nomes da arca, algumas observações tipológicas e esses 5 pontos que nós temos. E vamos ler o texto que está no livro de Êxodo, no capítulo 25. A partir do versículo 10. Êxodo capítulo 25, versículo 10. Se já o tem, diga amém. Verso 10. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. A cobrirás de ouro puro por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos dela. 2 argolas num lado e 2 argolas no outro lado. Farás varas da mesma madeira de cetim e as cobrirás com ouro. E meterás as varas nas argolas aos lados da arca para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Verso 17. Também farás um propiciatório de ouro puro. Observe essa parte. É fundamento para nosso pensamento nessa tarde. Também farás um propiciatório de ouro puro. E o seu comprimento será de 2 côvados e meio. E a sua largura 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro, e de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça. Com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Amém. Dentro da visão geral tão profunda que nós temos na Bíblia a respeito do tabernáculo, a arca, ela representa a presença de Deus. Dentro do estudo da arca, existem muitas revelações. Se pode estudar a arca só na sua trajetória, como vocês têm na página 60 em diante. Só na sua trajetória, desde quando ela foi formada até o dia em que ela desapareceu do templo de Salomão. Mas ela passa por princípios. Quando ela passa pelo Jordão, quando ela passa por Ai, quando ela passa por Jericó, quando ela chega em Siló, depois quando ela vai para Gibeão, depois de Gibeão ela vai outra vez para aquela região de Silo. De Silo ela é tirada para Ebenezer. Ebenezer ela vai para Asdote. De Asdote ela fica em mais 2 cidades dos filisteus. Dali ela volta para Bet-Shemes. De Bet-Shemes ela vai para a casa de Abinadab em Kiriat Jearim. E por 1 e 2 tentativas Davi traz a arca já do meio do caminho entre Kiriat Jearim e Jerusalém, da casa de Obed-Edom. E definitivamente ela vai para dentro da tenda de Davi. E dali ela passa para o templo de Salomão, e dali ela simplesmente desaparece.
Quando Jesus chega no seu ministério, ela não deveria estar lá, porque Jesus era a arca. Para o templo de Zorobabel, a arca ficou vazia, ficou sem estar presente, e o lugar santíssimo ficou completamente vazio. E no lugar da arca foi empurrado o altar de incenso. Isso está no livro de Hebreus, no capítulo 9, versos 1, 2 e 3. Depois vocês podem ler. Mas isso aí é um estudo completo só da sua trajetória. Nesta oportunidade eu gostaria de falar da caixa em si e do seu propiciatório, que é a tampa da arca e também o símbolo mais profundo e poderoso do trono de Deus. Também, ao terminar esta parte desse estudo nesta tarde, você vai saber por que Deus chamou Moisés e disse para que ele ordenasse a Bezaleel que fizesse a tampa da arca, que era o propiciatório, de ouro batido junto com o querubim, como você leu aqui, de uma só peça. Não havia madeira, mas na caixa embaixo nós vamos estudar que havia madeira. A caixa toda era coberta de ouro. E lá na frente, nos dias em que Deus deu uma segunda revelação para Davi, os querubins que ele vai construir de um grande, como é um grande propiciatório maior, 10 metros, irmãos, 10 metros, completamente diferente do propiciatório. Ele faz um propiciatório gigantérrimo e coloca 4 rodas nele. Dentro desse propiciatório gigante, ele põe a arca dentro dele, bem no seio, no meio, coloca dentro de um grande propiciatório. Eu não sei se você já leu alguma vez isso na Bíblia. Isso, colocou 4 rodas grandes, empurraram para dentro do lugar santíssimo, e ali 2 grandes querubins, ossototote, com asas grandes, irmãos, umas asas assim estendidas em cima da outra, que no total eram 10 metros de asas, 5 para cada lado. Uma coisa extraordinária, uma visão espetacular. Só que aqueles querubins não são querubins de ouro batido, eles são de madeira coberto de ouro. Então, começo essa aula nesta tarde fazendo essa pergunta: por que no princípio Deus manda Moisés fazer um propiciatório de ouro batido? Não tem madeira? E lá na frente ele coloca a madeira e cobre de ouro. Então vamos começar. Vejamos então alguns pontos importantíssimos a partir do verso 10. Mantenha a sua Bíblia aberta a partir do versículo 10. E se você tem uma caneta, você não vai se arrepender de anotar. Verso 10: também farás uma arca de madeira de cetim. Marque madeira de cetim. A madeira de cetim é a madeira que tem mais caroços, que tem nós, como a gente chama. Isso é uma madeira que tem mais nós. E é uma madeira de difícil trabalho. Não é fácil trabalhar com madeira de cetim. Ela tem muitos. Num pequeno pedaço de 50 centímetros, tem quase 30 nós. Muitos nós para pouco espaço de madeira. E ele escolheu a madeira mais difícil de se trabalhar, que ela representa a natureza humana. Cada um de nós aqui, irmãos, nós somos cheios de nós. Nós temos nós para todo lado. Nó na língua, nó na mão, nó no pé, nó na cabeça, nó no miolo. Por todo lado a gente tem nó. E não tem uma só pessoa nesse santuário aqui que possa dizer que não tem nó. Você pode estar de sapato alto, metido a besta, não saudar os irmãos no corredor. Você pode ter carro do ano, você pode ter ouro por todo lado, mas está cheio de nó. Você é madeira de cetim. Ela representa a natureza humana. Agora, por que Deus escolheu gente com tanto nó como nós para fazer de nós uma caixa para Deus morar dentro? Como é possível? Porque Deus escolheu madeira com tanto nó. Olha para o seu irmão que está do seu lado e pergunta: por que Deus te escolheu se você tem tanto nó? Pergunta para ele. É porque ele talvez não lembre que ele tem nó. Aí você vai lembrar para ele que ele tem nó. Madeira de cetim, marque aí, cheia de nó. Só que tem uma coisa: quando essa madeira é polida,
Quanto mais nós ela tiver, mais cara ela é. Você pode ver nos bancos aí, ó, na parte onde ficam os nós, lugar bonito. Você pode ver no seu armário, você nem pinta, você passa verniz porque você quer mostrar nó. Fala alguma coisa aí, ô crente. Isso é verdade. Ninguém pinta. Você vê algum doido pintar uma madeira bonita, uma madeira de lei mesmo, que tem nós e nós e nós, e até a gente junta os nós. Vocês já viram? Fica um pedaço do nó, a gente junta assim, aí faz aquele losango de nós assim. Você já viu isso? Porque todo mundo gosta de mostrar o nó só depois que ele é polido. Quando Deus trabalha essa natureza, quando Deus trabalha esse temperamento, quando Deus trabalha essa vida, quando Deus trabalha este ser humano, quando Deus trabalha essa pessoa, aí os nós dela já são para embelezar. Mas Deus é tão tremendo que Ele poderia pintar você de verniz. Ele pode dizer assim, ó, você mostra os seus nós, é tão bonito, você fica até mais valorizado. Você vai até, vão pedir o seu passe até com preço maior, porque você tem mais nós que todo mundo, mas eles estão polidos, eles estão trabalhados. Você pode bater no peito, eu era isso e agora sou isso, eu fui isso e agora sou isso. Seu testemunho vai ser tremendo. Você vai vender muito cassete, DVD, disco, as pessoas vão ficar doidas com o seu testemunho. Mas Deus não aceita isso. Ele mandou cobrir todos os nós de ouro. Olha o texto, veja o verso 11, acompanhe comigo. Olha o que diz: cobri-la-ás de ouro puro. Aí você podia ser, Deus, mas deixa pelo menos pelo lado de dentro aparecendo algum nó. Pelo menos com isso eu posso dizer que eu era macumbeiro e agora sou crente. Como se a macumba fosse testemunho. Eu era homossexual e agora sou crente, como se o homossexualismo fosse grande coisa. Eu era artista lá no mundo e agora eu sou pregador. Esquece isso, rapaz. Eu estava numa igreja outro dia e o pastor, para meter medo na igreja, porque já estava caído mesmo, ele olhou para a igreja e falou: irmão, sabe que eu já fui macumbeiro? Você foi bandido? Você matou 3? Esquece. Você estrupou, matou, roubou, assaltou? Esquece isso, nem conta nem para você. Nem para você. O seu testemunho não é verdadeiro. Jesus, que era Jesus que nunca pecou, disse: o meu testemunho não é verdadeiro. Outro dá um testemunho de mim. Se alguém der testemunho de você, esse serve. Mas porque o seu, você põe uma pitadinha de açúcar, um sal, você põe ali uma pimenta, não serve. Tem muito caroço, tem muito nó, pintou de verniz, não serve para ser arca. Deus está mandando você cobrir o seu passado com a glória do ouro da sua glória presente. Deus está mandando você esquecer o seu passado. O passado é castrado, o futuro é fértil. O passado não é capaz de produzir, o futuro produz. Pare para pensar. Deus tem testemunhos novos para a sua vida. Deus é Deus de ontem, mas é Deus de hoje e é Deus da manhã também. Deus pode fazer o que Ele fez há 20 anos atrás, Ele pode fazer hoje de novo, porque Ele não mudou. Então deixa Deus cobrir esse seu passado de ouro, para que a sua vida não apareça, para que o seu eu não apareça, para que o seu caroço não apareça, mesmo pintado de verniz. Deixa Ele pintar de glória da sua presença. Veja no verso 11, mas você pode cobrir só por fora. E aqui está dizendo, cobri-lo-ás por dentro, antes de cobrir por fora. Antes de cobrir por fora, você tem que cobrir por dentro. O seu testemunho, a glória de Deus, as tuas línguas, o poder de Deus, a unção do teu Espírito Santo que está na sua vida, ele tem que ser visto primeiro dentro da sua casa, para depois ser visto lá fora na igreja. Você tem que cobrir essa caixa primeiro por dentro. As pessoas de dentro têm que dar testemunho de você, igual os que dão testemunho do lado de fora.
Olha para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele, porque assim ele acorda. Diga para ele, tem que cobrir primeiro por dentro. Diga para ele. Porque algumas pessoas podem só cobrir por fora. É maravilhoso a glória do seu ministério para os externos, mas para dentro, pergunte para sua esposa, pergunte para o seu filho, para a sua filha. Depois, o verso 11, marque também: e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Então você pode perceber que a coroa não é do propiciatório. Você pode observar que a maioria das arcas que a gente tem, que vocês viram já de bronze, essas que são vendidas lá em Israel, são vendidas aqui em São Paulo, por vários camelôs aí, que vendem essas arcas. Vocês podem observar que eles colocam a coroa na tampa, no propiciatório. Mas você pode observar aqui que a coroa, ela fica na caixa. A coroa, ela não está na tampa, no propiciatório. A coroa está na caixa. Por quê? A honra é sua, a glória é de Deus. A glória de Deus vai trabalhar na honra que você tem. Porque se você não tiver honra, a glória de Deus não vai funcionar na sua vida. Você vai pregar uma mensagem e as pessoas vão perguntar: será que ele tem honra para pregar essa mensagem? O que ele está dizendo aí, sobre tudo que ele está dizendo, será que ele está vivendo isso que ele está pregando? Então a coroa, ela é sua, a coroa é da caixa. A honra pertence à caixa. A glória que vai vir é de Deus. Então Deus fará uma obra na sua vida e no seu ministério se tiver coroa na caixa. Vamos ver o texto? Olha o texto. Veja o que diz aí, no verso 11 no final: e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Depois no verso 12 diz: e fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás. Deus podia só dizer 4 argolas. Irmão, qualquer pessoa que tem senso saberia que as 4 argolas iam 2 para cada lado. Qualquer ser humano, qualquer carpinteiro saberia. Mas Deus deixa bem claro que é 2 para cada lado. Por quê? Porque panelinha no ministério é a pior coisa que pode existir. A pior coisa, irmãos, é quando eu vejo 4 obreiros, são os mesmos, durante 10 anos. Eles são a mesma panelinha. Quando não é o A, é o B. Quando não é o B, é o A é o B, o C, o D, o D, o A, o A. Fica aquele círculo vicioso. Ele está dizendo aqui que é para colocar 2 argolas para um lado e 2 argolas para o outro. Ele não mandou colocar 4 argolas no mesmo lugar. Não dá para carregar. E isso aqui é muito comum no Brasil, irmãos. É muito comum. Você se torna amigo do camarada e fica assim: vamos dividir entre nós dois o negócio. E faz aquela panelinha que ninguém entra mais. Ninguém entra nela. Fala alguma coisa aí. Está com medo? Olha o que está dizendo aqui. Veja o verso 12. Diz: fundirás para ela 4 argolas de ouro. Mas veja bem, põe 2 de um lado e 2 do outro. Não põe 4 no mesmo lugar. Então se você, na sua igreja, na sua congregação, se a igreja perceber que você é obreiro panelinha, obreiro periquito, que só anda em bando, nunca eles vão acreditar em você. Você é uma águia. Águia voa sozinha. Periquito anda em bando, irmão. Depois, veja o verso 13. Farás vara de madeira de cetim e a cobrirás com ouro. A caixa é o corpo. A caixa é a igreja, a congregação. A caixa é o corpo. Mas as varas são o ministério. Agora o ministério podia dizer: Deus, a caixa é de cetim, mas faz a vara de cedro. E Deus está falando aqui: olha, seu camarada,
você é igual a qualquer um membro da igreja. Sua natureza é igual a uma delas. Você não pode se meter da besta e dizer eu sou de cedro e vocês são de cetim. Você crê nisso ou a gente rasga esse versículo aqui? Você não pode bater no peito e dizer, ô seu diáconozinho que não tem dente, com essa gravata vermelha, esse paletó verde, essa calça quadriculada, você não está com nada. Pode ser que ele é a salvação do seu ministério, porque ele ora por você. E você não sabe? As varas são de cetim, igual a caixa. Qualquer membro pode ser ministro da igreja. Qualquer um Deus pode levantar. Qualquer um que tem a natureza de cetim, cheia de nós, cheia de nós, cheia de nós, Deus pode cobrir de ouro. Veja o que diz o verso 13. Farás vara de madeira de cetim, mas não deixa sem cobri-la. Você é um ministro, você é um obreiro. Você não pode bater no peito e dizer, você não mexe comigo não, porque olha aqui, ó, eu sou bom de briga. Não mexe comigo não, porque eu sou homem, hein? Eu sou homem, eu te dou logo um pau, hein, cara? Esse não foi coberto de ouro. Está na madeira pura. Olha para o seu irmão e pergunta, está na madeira pura ou tem ouro por cima? Pergunta para ele aí. Te atreve a perguntar para esse camarada aí. Você podia muito bem ter saído no segundo, no intervalo. Você ficou. Verso 14. Verso 14 diz, meterás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. A vara não é para ser usada para outra coisa, é para carregar a arca. Você não pode ficar zangado com a igreja e meter o pau na igreja, que a igreja está fria. Não existe igreja fria, existe pastor frio. Hoje eu vou sentar a vara. Você já disse isso alguma vez? Hoje eu sento a vara. A vara é para carregar a caixa. E você está batendo com ela. Ela tem uma função. Agora eu queria que vocês, irmãos, prestassem uma coisa é muito sério que eu vou dizer aqui. E se tornou um costume na nossa igreja. Sabe qual é? Os músicos da igreja e os obreiros da igreja são a raça mais dura para Deus trabalhar. Então eu estou falando com a raça mais dura. Escute, meus. Termina os hinos, termina o louvor. O camarada da banda abre a caixa e já coloca o instrumento dentro e já tapa, já sai andando e vai embora. Eu fui pregar aqui numa das nossas igrejas, num congresso, irmão, uma orquestra maravilhosa, uma coisa tremenda. Quando o pastor disse, agora vamos ouvir a mensagem, todos os músicos juntaram a chuteira, pendurou tudo, colocou tudo dentro, e na hora da mensagem todo mundo um atrás do outro. Pá, pá, pá. Você pode ver, irmão, dá 4h30, o irmão vai perceber que vem um espírito maligno que perturba você para fechar sua mala presidente. E você já vai colocar a Bíblia lá dentro da mala presidente e já vai fazer assim, cleque, e já fica com o pé assim do banco para sair fora. Sabe por quê? Tua vara não está na arca. Nós fechamos a Bíblia quando o companheiro está pregando. Vamos ver quem vai sair daí. A vara é para estar na arca, porque a qualquer momento Deus pode levantar o acampamento e sair com a arca para frente. Então um obreiro, músico, você que está me ouvindo, não fecha o seu instrumento não. Não fecha a sua Bíblia não. Não guarda os seus afazeres, nem fica lendo o mensageiro da paz na hora da pregação. Nem, tem umas mensagens que dá vontade mesmo de dormir, mas tem misericórdia do pobre pregador. Porque
você já pregou igual a ele ou pior. E se puser você para pregar, coitado. Então ora por ele, para que pelo menos ele está sendo um exemplo para você, não sei o que ele está sendo. Ele pelo menos está sendo uma bênção, de alguma forma na sua vida. Então, coloca a vara na arca e fica esperando Deus trabalhar na sua vida, porque a qualquer momento Deus pode te usar. Por último, no verso 16, depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Você pode observar que Deus fala assim sempre. No verso 16 ele fala que eu te darei 2 vezes. Ele diz isso no verso 16 e fala isso no verso 21, que eu te darei, sempre que eu te darei. Deus nunca dá a Bíblia e o testemunho e a revelação total para você. Ele sempre vai falar, te mostrarei, te darei, estarei contigo. Porque isso vai chamar de você um desejo de Deus. Você não vai dizer, eu sou o dono da cocada preta, o conhecedor da Bíblia, eu conheço melhor que todo mundo, eu sou o tal. Não. Por quê? Porque está sempre dizendo para cada um de nós que é pregador aqui, eu te darei, eu te darei, eu te darei, eu te darei. Para você nunca pensar que já tem. Porque o dia que você pensar que você já tem, Deus levanta outro que está dando. Você vai se decepcionar de uma forma extraordinária quando você vê uma pessoa menor que você fazendo melhor que você, porque as varas dela estão na arca e elas estão prontas para serem usadas por Deus em qualquer momento. Aleluia. Agora no verso 17. No verso 17 tem uma coisa extraordinária sobre essa questão. Também farás um propiciatório de ouro puro, que é a tampa. Aí olhe comigo, não precisa olhar para mim não, olhe para a Bíblia, porque é aí que está o segredo. Diz assim, o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Eu estava lendo isso aqui, eu perguntei, porque calma, faltou alguma coisa, faltou altura. Porque lá em cima no verso 10, ele põe comprimento, largura e altura. Mas quando chega no propiciatório, não tem altura. Não tem altura, pastor. Por que não tem altura? É a tampa. Ela é de ouro puro, então ela representa a glória de Deus. Deus é altíssimo, não tem altura. Acho que eles não entenderam, pastor José. Eu vou dizer de novo, de outra maneira. Meu irmão, você é a caixa. Você tem altura. Você tem comprimento. Você tem largura e você tem altura, lembra bem disso. Então você vai crescer até um certo tanto. Quando você terminar de crescer aquele tanto, Deus tira você, porque você já fez a sua obra. Mas quanto a Deus, Ele vai vir do tamanho que Ele quiser, isto é, da altura que Ele quiser, da altura que Ele achar melhor, porque não posso medir a altura de um Deus altíssimo sobre a minha vida. Aleluia. Agora pare para pensar. Olha o texto, olha o texto. Veja a diferença entre o 10 e o 17. No 17, falando do propiciatório, que é a tampa, eu só tenho comprimento e largura, eu não tenho altura. Agora, a revelação mais linda que está no verso 17 diz assim: também farás um propiciatório de ouro puro, o comprimento será de 2,5 côvados. Quanto é o comprimento da caixa? Vamos lá para cima, para o verso 10. O comprimento será de 2,5 côvados, igual. A largura de 1,5 côvado. Quanto é a largura? A largura de 1,5 côvado. Então, o que é que a Bíblia está dizendo? Que em largura, em altura, Deus se encaixa à sua medida. Eles não entenderam, meu pai. Deixa eu dizer de novo. Meu irmão, se você tiver uma cabecinha desse tamaninho, a glória de Deus é desse tamaninho. Se você tem um miolinhozinho, a glória também de Deus é também.
adianta você querer dizer, eu vou lá para a escola bíblica e sair falando, não entendi nada, porque eu tenho um miolinho, olha aqui. Aqui está dizendo que a glória de Deus é do tamanho da caixa. Deus não vai ser maior do que a caixa, não tem sobra. Porque nós temos aí, não sei se vocês têm essa arquinha por aí, você pode ver que sobra. Mas na Bíblia não sobra. Ela vem do mesmo tamanho que a caixa, do mesmo tamanho é o propiciatório. Porque Deus vai se encaixar no tamanho da sua fé, no tamanho da sua esperança, no tamanho do seu amor, no tamanho do seu poder que opera em você, rapaz. Então não adianta você querer dizer, Deus me enche, me manda uma bênção grande. Ele deve olhar para você, mas e a caixa? Deus me dá um grande ministério, Senhor me dá 5.000 almas. E Deus, e a caixa? E a caixa? Não tem problema, Deus. Aqui o Senhor pode ter rebaba, o Senhor pode ter tampa, que sobra. Não. Estou esperando você falar alguma coisa aí. Fala alguma coisa. Não concordo, estou zangado. Hey. Olha o texto. Verso 18. Verso 18 diz, farás também 2 querubins de ouro batidos, farás nas suas 2 extremidades, aí diz assim, do propiciatório. Agora, irmãos, olhem para mim e vejam uma coisa. Diga comigo forte, diga forte. Diga, a caixa. Muito obrigado, tá bonito. Vamos lá, de novo. A caixa é de madeira, cheia de nós, mas Deus teve misericórdia. Por que ele teve misericórdia? Porque ele era para pedir tudo de ouro. Deixa eu dizer uma coisa para o irmão. O irmão sabia que antes do pessoal fazer o altar e colocar fogo, e pegar fogo e tudo, você sabia que teve 3 métodos diferentes para Deus receber o sacrifício das pessoas? Por exemplo, de Caim e Abel. Eles tinham que matar o animal, despedaçava o animal e colocava no altar e ficava de joelho lá, esperando que Deus viesse com uma língua de fogo, engolisse e lambesse, e embora, desaparecia dali. Esse era o original. O camarada colocava o animal ali, Deus recebeu. Aí a pessoa dizia, não ficou nada, nem marca. Ele ia para casa e dizia, Deus lambeu o meu sacrifício. Mas como Caim matou Abel, porque Deus não lambeu o sacrifício de Caim. Deus não lambeu. O sacrifício dele ficou no altar. E o de Abel foi lambido. Aí ele matou e disse, vai ter muita morte. Esse negócio não vai dar certo. Vamos mudar esse negócio. Eu vou permitir que eles ponham fogo. 2. Aí eles colocavam fogo. Só que a nuvem tinha que subir direitinha. Zoom. Não podia vir para cá nem para cá. Porque a forma de Deus receber era a nuvem ir, subir, zoom, numa coluna. Aí deu muito problema. Inveja entre os que sacrificavam. Aí disse assim, sabe de uma coisa? Esse negócio da coluna subir retinho não vai dar certo. Porque vai ter coluna aí que vai para um lado, para o outro, vai para todo lado. Vamos mudar esse negócio. Aí ele mudou o 3º sacrifício. Aí ele disse assim, quando vocês prenderem fogo, que fizerem a fumaça, vocês peguem a libação, que são 5 litros de vinho, e joguem em cima, que ela sobe direto. Esse é o 3º. Os 5 litros de vinho representam o Espírito Santo. Se na carne você não colocar a libação, o teu sacrifício fica todo disperso. Mas quando você oferece a Deus, e o Espírito Santo ora por ti com gemidos inexprimíveis, a nuvem vai direitinho. É isso. Por que você está falando isso, pastor Nelson? Para mostrar para vocês que Deus tem níveis diferentes de considerar o ministro como sacerdote. Tem ministros que o seu sacrifício Deus lambe.
tem outros que ele dá uma ajudinha. Terceiro, ele dá uma grande ajuda. Você não pode considerar assim, nunca, sempre. Sim, eu sou, o Senhor é Ele. Agora, a minha pergunta é, por que Deus teve misericórdia? E Ele era para cobrar de você ouro na caixa, mas Ele não cobrou. Ele disse, põe madeira e cobre de ouro. Vai parecer ouro, e é ouro também. Porque Ele está falando das duas naturezas. A natureza divina, ela cobre a humana. Ela abençoa a sua vida. Você está aqui, porque se fosse pelos teus nós, você não estaria aqui. Mas Deus cobriu você da sua natureza, e você tem dignidade para estar aqui. Agora, quanto à tampa, Deus não abre mão. A tampa tem que ser de ouro puro e batido. Por quê? Porque nos dias em que Ele chamou Moisés para colocar a tampa, Jesus ainda não havia sido feito carne. Ele era apenas o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, que algumas vezes transformou em nuvem, em fogo e em pedra, em rocha. Então Deus não podia dizer para Moisés, faz a tampa de madeira e cobre de ouro. Porque no Antigo Testamento, Deus é só ouro, Deus é só espírito. Ele não é espírito e carne. Ele só passa a ser espírito e carne a partir da encarnação de Jesus. Agora, a revelação que Davi teve foi extraordinária. Vamos para lá. Veja na sua Bíblia. No capítulo 1 Reis, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 19, diz... 1 Reis, capítulo 6, verso 19, diz: e por dentro da casa interior, que é o lugar santíssimo, preparou o oráculo, como era chamado, que é um grande propiciatório gigantão. Você tem que saber isso aqui é importante. Para pôr nele a arca do concerto do Senhor. E o oráculo interior era de 20 côvados, 10 metros de comprimento, 20 côvados de largura, 20 côvados de altura. E cobriu de ouro puro. Agora ele tem altura. Veja aí que agora ele tem altura. O outro de ouro não tem altura. Agora, o outro que Davi faz com madeira e cobre de ouro tem comprimento, largura e altura. E ainda mais, é de madeira. Mas no primeiro ele era só ouro, tinha largura, tinha comprimento, mas não tinha altura. Esse segundo que ele fez, agora tem altura, comprimento e largura, e é de madeira coberto de ouro. Por quê? Veja lá. E o que é impressionante, irmãos, que ele podia fazer os querubins de madeira de cetim. Mas a vivacidade de Deus é tão grande. Porque se ele tivesse feito de cetim, os críticos poderiam dizer, então Jesus é cheio de nó. Deus é cheio de nó. Mas Deus muito vivo diz, não ponha de cetim, traga de oliveira, porque ela é lisinha, 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 lisinha. A sabedoria de Deus, onde que você encontrou isso? Veja no verso 23. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira. Você não podia falar? Isso aqui é sério, pastor Lelis. Que ele podia, essa sabedoria de Deus é muito grande. Ele pensou assim, se eu ponho de cetim, esse negócio vai dar problema no meio dos teólogos. Por que você não levanta a mão e dá glória a Deus? É ruim para você? Isso aqui é revelação. Porque agora esse Deus invisível do Antigo Testamento, esse Deus intocável do Antigo Testamento, que nem os animais podiam tocar, nem no Monte Horebe, nem no Sinai, agora esse Deus se faz carne, e ele chama e diz, ninguém jamais viu o Pai, mas o Filho do Homem, esse o deu a revelar. Agora,
Paulo escreve isso de uma forma extraordinária em Efésios, dizendo: o Deus sem Cristo, seu Pai sem o Cristo. O Pai sem o Cristo, irmão, é uma coisa. O Deus sem Cristo é um problema. Por quê? Porque é através do Cristo que nós chegamos. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Pai é inacessível sem Cristo. Então Deus depende do Cristo, igual você depende de Deus. Eu sou o caminho para o Pai. Então o Pai não tem nem caminho em direção a Ele sem o Cristo. Então o que Ele está dizendo aqui, com a madeira de oliveira, Ele está dizendo, é uma natureza, mas não tem nó nenhum, não tem pecado, não tem mancha, não tem nada. Ela é lisa, porque Ele jamais pecou. A sua natureza é divina, mas também uma humana sem pecado. Ele podia colocar cetim. Pode dar glória a Deus mesmo, isso aqui é sério, isso aqui. Agora, maior de tudo isso, pastor, é a sabedoria de Deus, porque Ele podia, com Moisés, dizer: põe aí um propiciatório de madeira e cobre de ouro igual a caixa. Mas Deus disse: é como? Eu não me encarnei ainda. Põe só de ouro por enquanto. Lá na frente, vamos pensar no caso. Por quê, irmãos? Porque primeiro Deus prova o seu amor. Você já viu que quando você quer se estabelecer numa igreja, num ministério, você tem que passar por um vale? Você tem que mostrar só ouro puro. Você não pode mostrar nenhuma madeirinha. Lá na frente, você já se acostuma com o ministério. Eles já vão perdoar alguma madeira sua. Então, meus irmãos, antes de você ir para o seu jantar nesta tarde, quero que você pare para pensar na grandeza de ser um ministro e a glória deste Deus tão precioso que te chamou para esta obra. Coloca a mão no ombro do seu irmão. Vamos encerrar este momento com a fraternidade do Senhor. Olha o seu irmão que está do seu lado e põe a mão no ombro dele, de carinhosamente, diga para ele: é pura misericórdia de Deus. Mas diga de todo o coração, com a sua voz, aquela que você costuma pregar e profetizar. Diga para o seu irmão: é só a misericórdia que nos chamou. Aleluia! Quem pode soltar uma palavra de louvor aqui nesta tarde? Aleluia! Que o exemplo é maior. Nós somos de cetim, nós somos de acácia cheia de nó, mas Ele é de oliveira, oliveira verdadeira, que nos cobre especial. E isso é muito, mas muito importante. Curve a sua cabeça aí onde você está, vou orar. Pai, eu te louvo por essa tarde. Eu te louvo porque cada um dos meus colegas, dos meus irmãos, que hoje, Senhor, eu tive o privilégio de ser um garçom, para servir a eles a bebida e a comida do céu. Obrigado, Senhor, por servir a sua mesa e dizer a cada um deles que eles são mais que privilegiados, e que a grandeza do teu nome na nossa vida é o ouro que o Senhor mandou colocar pelo lado de dentro e pelo lado de fora. Muito obrigado, Senhor. Nós te dizemos todos amém. Os irmãos podem dizer amém? O irmão pode dar um abraço no seu irmão e dizer como que você é importante. Oh, maravilha. Ao descer, vocês já viram todos o nosso stand que foi tão gentilmente cedido pela irmã Wanda. Eu tenho lá, irmãos, um jogo de 12 DVDs só sobre o templo do tabernáculo, que eu ainda não preguei aqui. Porque toda quarta-feira eu estou dando uma aula na Igreja Assembleia de Deus, Congregação do Belém, Vila Diva, onde pastoreia
o pastor Eduardo. E cada dia Deus está aumentando o número de pessoas. Você é um convidado a estar conosco. Toda quarta-feira nós estamos lá. E Deus tem abençoado aquelas reuniões. E nós estamos gravando esta classe. Você pode adquirir essas aulas, esses pequenos detalhes que são sumamente importantes para o seu ministério. Deus abençoe. Muito obrigado, meu querido pastor.